Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Novos Caminhos. No programa de hoje, a gente vai falar de notícia boa, de investimento em ferrovia. E para isso, eu recebo aqui o André Kuhn, que é presidente da Valec, e vem falar com a gente sobre a FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que vai ser fruto, da primeira iniciativa de investimento cruzado no Brasil. O que isso representa para a economia do país e o que isso representa para o transporte de cargas e para o agronegócio brasileiro, a gente conversa a partir de agora. André, quero muito agradecer por estar aqui conosco, muito bom te receber aqui e muito bom a gente falar de um assunto tão importante que é investimento em transporte ferroviário, uma coisa que havia sido abandonada praticamente pelo Brasil lá nos anos 60 e que agora começa a ser retomado com mais força, né? Isso é bom para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade e falar de ferrovia é sempre bom, ainda mais um mês agora que a gente teve uma informação bem interessante, que houve um acréscimo de 30% do transporte ferroviário de cargas no Brasil, em relação ao ano passado. E a meta do nosso governo federal, do Ministério da Infraestrutura, é dobrar a contribuição do transporte ferroviário na área de cargas de 15% para 30% em 8 anos. E estamos trabalhando nesse sentido. Não só a Valec, quanto também o Ministério da Infraestrutura. E quando se fala em transporte ferroviário de cargas, a gente está falando de um transporte mais ágil, mais seguro, menos poluente e, embora seja mais antigo, mais moderno também, né? Sim. Uma composição com 100 vagões, eu estou tirando das rodovias em torno de 200 caminhões. A gente sabe que o custo de manutenção rodoviária é alto. Hoje, no Brasil, para manter somente as rodovias federais, é necessário em torno de 7 bilhões de reais. E quando eu tiro esse transporte de carga rodoviária e passo para o ferroviário, eu estou reduzindo o número de acidentes nas rodovias, eu estou reduzindo o custo de manutenção e também eu estou contribuindo para o meio ambiente. Antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava conversando um pouquinho, você estava me falando das vantagens do transporte ferroviário, inclusive para o caminhoneiro, porque quando a gente fala em transporte ferroviário de carga, muita gente pode pensar, e o caminhoneiro vai ficar desempregado? Pelo que você estava me dizendo, é o contrário, né? Perfeito. O Ministério da Infraestrutura tem um carinho especial com os caminhoneiros no Brasil. E muitos pensam que o transporte ferroviário vai tirar o emprego deles. Não, pelo contrário. Até mesmo porque o transporte rodoviário, por caminhões, é o único modal porta a porta possível no Brasil. Então, a partir do momento que eu invisto em transportes ferroviários, eu sempre vou ter a necessidade de transportar essa carga para os terminais. Então, o que vai acontecer? O caminhoneiro, em vez de fazer transportes a longas distâncias, ele vai reduzir essa distância de transporte, aumentar o número de transporte, melhorando a sua renda e melhorando a sua qualidade de vida. No começo aqui do nosso programa, a gente está falando dessa parceria da Vale com a Valec para a FICO, né? Essa ferrovia que vai beneficiar o Centro-Oeste, mas não ficar restrita só ao Centro-Oeste, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Qual que é a extensão da FICO depois de construída e ela vai ligar a que ponto só no percurso dela inicialmente? Olha, são 383 quilômetros de ferrovia que a Vale, no investimento cruzado, vai executar e a Valec vai fazer o acompanhamento técnico. Nós estamos em tratativas com a Vale e, num curto espaço de tempo, nós vamos começar a execução das obras, estamos em tratativas administrativas, desapropriação, e a nossa meta é, logo no início do segundo semestre, já começar a execução dessa obra. São, como eu falei, 383 quilômetros, o projeto está aprovado, licenciamento ambiental liberado, e nós vamos estar ligando Água Boa a Mara Rosa, e Mara Rosa, é a cidade onde encontra a Ferrovia Norte-Sul. E aí, a partir da Ferrovia Norte-Sul, nós teremos opção de transporte de carga para Itaqui, ou no futuro também próximo para o Porto de Santos. E com a conclusão da FIOL também teremos opção de Ilhéus. Quando a gente fala da FICO, a gente está falando de uma ferrovia que tem condição de gerar um grande benefício para o transporte de produtos do agro, sobretudo o transporte de soja, né? Perfeito. Não há nenhuma limitação para, no futuro, quem fosse a concessionária dessa ferrovia, transportar qualquer tipo de carga. A gente sabe que o agronegócio vai ser muito favorecido com a construção da FICO, até mesmo porque Mato Grosso tem a produção agrícola elevada e o custo do frete é muito alto. A partir do momento que a gente cria uma ferrovia nova, a FICO, coloca ela para operar, eu vou ter várias opções para esse transporte e escoamento da safra.
Então, o custo do Brasil reduz, o lucro dos produtores aumenta, ele pode investir em mais produção e, com isso, a gente conseguir o desenvolvimento nacional o mais rápido possível. Porque justamente esse transporte de longa distância de produtos do agro, principalmente soja e milho, né, os dois grãos mais exportados e muito produzidos aqui no Centro-Oeste, uma grande queixa dos produtores, que é um transporte longo, caro, lento e que acaba por tirar a competitividade da nossa produção, né? Não, perfeito. A gente, com alguns investimentos, né, feitos através do investimento cruzado, a gente consegue antecipar esse cronograma. Hoje, a Valec tem em torno de 400 a 500 milhões por ano de recurso público para executar obras ferroviárias. É pouco, sim. E o Ministério da Infraestrutura, através de uma inovação que partiu do ministro Tarcísio, antes mesmo dele ser ministro, que é a figura do investimento cruzado. Então, através de um valor de outorga, de uma concessão, eu aplicar esse recurso não em um depósito na conta do Tesouro, mas sim uma contrapartida de execução de obras e fornecimento de insumos. Eu estou falando de 2,7 bi de investimento cruzado sendo aplicado diretamente em infraestrutura. E aí, quando a gente fala de investimento cruzado, eu falei que na abertura do programa, e agora você cita aqui novamente, essa modalidade é uma forma de investimento, é uma forma de financiamento de obra pública que veio para ficar, em que ela moderniza, agiliza e dá transparência na hora de fazer um investimento volumoso, por exemplo, quanto em uma ferrovia, porque é muito dinheiro envolvido no processo desse. Perfeito. O investimento cruzado, ele veio para ficar, até mesmo porque não é só a questão do orçamento em si. A partir do momento que um particular ele assume a execução de uma obra, ele assume o risco do empreendimento. Então, por exemplo, a Vale ela vai executar em torno de 380 quilômetros de ferrovia. Os riscos envolvidos em relação às jazidas, em relação a possíveis mudanças de traçado por questões arqueológicas, tudo isso ela assume esse risco. A partir do momento que a Valec executa uma obra pública, além de ter os rigores legais que têm que ser atendidos, né, nós temos a Lei 13.303, que amarra como deve ser feita uma contratação. Eu não tenho liberdade de contratar, eu tenho que fazer um processo licitatório. Já a Vale não, ela tem um processo dela, de escolha dos seus fornecedores, ela vai contratar as empresas e a Valec vai ter que papel nessa execução? Ela vai fazer o acompanhamento da execução, né, de tal forma que no final esse ativo vai entrar no patrimônio da Valec, cuja a única acionista é a União. E aí, nesse caso, quando você diz que isso entra no patrimônio da Valec, a gente pode inferir que é uma sociedade paritária ou não? Não, na verdade, a Valec é uma empresa pública dependente do orçamento da União e só tem um sócio, o sócio é a União. Uma empresa pública é diferente de uma autarquia. Nós temos o DENIT, que é uma autarquia que executa obras públicas, e nós temos a Valec, que é uma empresa pública que tem como papel fundamental o fomento do transporte ferroviário no Brasil. Há participação nos lucros depois dessa obra pronta, depois dessa exploração comercial da FICO, por exemplo? Na verdade, a Valec, inclusive, dentro das suas atribuições, ela poderia operar ferrovias. Mas isso é uma diretriz de governo, de Estado, o próprio Ministério da Infraestrutura reforça isso. Todas as atividades que gerem lucro, todas as atividades que sejam de interesse privado, é passado para a iniciativa privada. Então, não tem sentido uma empresa pública operar uma ferrovia. Quem opera é o privado. O papel da Valec é fomentar. Então, nós atuamos em construção de terminais, em concessões de terminais e também participa diretamente na concessão de ferrovias. De que forma? Fazendo a execução física desse empreendimento até um determinado momento que ele se torne atrativo para a iniciativa privada. Ainda com relação à FICO, não é? Você disse que a partir do segundo semestre a coisa vai ser mais acelerada. Me parece que há uma previsão, inclusive, de 80 quilômetros dessa ferrovia já está pronta até dezembro, né? A gente ainda está em tratativas com a Vale, ela vai apresentar ainda um cronograma físico-financeiro detalhado da execução da obra, mas o mais importante é começar. A gente sabe que a iniciativa privada ela tem mais flexibilidade nas contratações. Com certeza a Vale ela não quer usar os 5 anos de execução de obra, é bem provável que haja uma antecipação desse cronograma e sai ganhando todo mundo, sai ganhando a administração pública, a sociedade e a própria Vale, né, que vai ter esse compromisso honrado o mais rápido possível.
Então, nossa expectativa é de que o processo seja bem ágil depois que a obra começar. Se a gente for pensar na importância dessa ferrovia apenas para o agronegócio, o que já seria de grande importância, a gente está estimando aí quantas pessoas, quantas propriedades ou quantos investidores do agronegócio beneficiados somente pela FICO no trecho dela, sem a integração, por exemplo, com a FIOL. Olha, isso é até difícil de mensurar, porque quando a gente faz um estudo de viabilidade de concessão, todas essas informações são levantadas para verificar se a concessão é viável ou não. A FICO, o estudo de concessão ainda está sendo feito. Nós estamos usando investimento cruzado para executar um empreendimento e tornar atrativa a concessão futura. E provavelmente na modelagem a gente vai ter um valor de outorga que vai ser aplicado em outras construções também. A partir do momento que houver o estudo, nós vamos ter uma ideia de quantos terão, vamos dizer assim, vão contribuir para o transporte de carga e melhoria também do frete. Mas uma coisa interessante quando a gente executa uma obra ferroviária ou qualquer outro grande empreendimento é que existe uma série de, vamos dizer assim, de benefícios gerados que não foram observados no estudo de viabilidade. Isso tem acontecido em todas as ferrovias que são construídas e nós temos a expectativa de que, por melhor que seja feito o estudo de viabilidade, o incremento vai ser bem maior, né, do transporte de carga. O que dá para a gente imaginar desses benefícios que não estavam no escopo original ou que pode ilustrar para a gente de coisas que já aconteceram em outros empreendimentos para que as pessoas possam compreender melhor? Por exemplo, pequenos produtores, jazidas de minérios que são inviáveis economicamente serem exploradas e nunca foram estudadas. E a partir do momento que eu já tenho uma ferrovia funcionando, isso, vamos dizer assim, esses empreendimentos se tornam atrativos. E são empreendimentos pequenos que é muito difícil no estudo de modelagem você levantar de forma teórica. Então, a própria ferrovia, depois de construída, ela por si só já fomenta esses novos investimentos. Então, matematicamente, dentro do estudo de viabilidade, eu tenho dificuldade de levantar isso. Isso pode gerar em torno de 5% a 10% de incremento de carga, por exemplo, numa ferrovia, né, e de novos negócios. Antes da gente entrar no ar aqui com o programa, a gente estava falando do quanto o Brasil ainda precisa investir no sistema ferroviário e de um sistema que ainda não dialoga, pelo menos com o anterior, com o mais antigo, que é a diferença de bitola, né? Para que o telespectador entenda, a bitola é a distância entre os trilhos. Sim. Né? O que impossibilita, por exemplo, a integração entre as malhas ferroviárias existentes. Uhum. Como é que se resolve esse problema? A gente sabe que os telespectadores eles têm dificuldade em entender algumas questões técnicas, né? Então, bem colocado por você, a bitola é a distância entre os trilhos. Quanto mais estreita a distância entre os trilhos, menor capacidade de carga eu tenho, porque fica instável, né, os vagões. Então, o que acontece? Nós hoje trabalhamos com bitola larga. E a bitola larga, por ser, o próprio nome diz, mais larga, ela permite composições com vagões mais largos, que eu consigo colocar mais carga, e eles são mais estáveis durante o transporte. Então, eu consigo vencer distâncias com uma velocidade maior e com mais segurança. Hoje, todos os nossos projetos consideram bitola larga. Com isso, né, com o incremento do transporte ferroviário, as novas ferrovias, todas elas vão ser ferrovias modernas, com velocidades adequadas, né, e com capacidade de carga maior do que as ferrovias antigas. Além da FICO, o que mais que a gente pode esperar aí nos próximos anos de investimento ferroviário no Brasil, que possa, inclusive, ter um impacto positivo no agronegócio? Bem, a Ferrovia Norte-Sul ela foi toda concedida, a Rumo está concluindo as obras finais para poder permitir, de fato, a interligação de Itaqui com o Porto de Santos, tudo por transporte ferroviário. Nós temos a FIOL, né? A FIOL é uma ferrovia de integração oeste-leste, que pega quase todo o estado da Bahia, né, de leste a oeste, começando em Ilhéus e indo o projeto até Figueirópolis, encontrando a Ferrovia Norte-Sul. Nós já licitamos a concessão da FIOL 1, que foi um sucesso, há 3 semanas atrás. O ministro Tarcísio teve lá na B3 na licitação, bateu o martelo lá. E o que acontece? A Bamin, que é a empresa mineradora que explora minério, né, no interior da Bahia, ela foi a vencedora, né, o consórcio dela foi o vencedor. O valor da outorga foi um valor significativo, relativamente baixo, em torno de 33 milhões, mas o que acontece? Investimento ferroviário ele é muito caro, o tempo de retorno é muito longo. A Valec executou mais de 80% dessa obra e, a partir do momento que ela executou esse percentual, passou a se tornar atrativo para um player, que foi a Bamin. E o que aconteceu nesse processo? Ela ganhou a licitação, vai concluir a execução da obra
e vai começar a fazer transporte de minério, né, no trecho Caetité até Ilhéus. Nós estamos executando a FIOL 2, que vai até Barreiras, e a FIOL 3, o projeto está concluído até Figueirópolis. O Ministério da Infraestrutura está estudando uma nova concessão englobando os 3 trechos. A FIOL 2 em execução, a FIOL 3 ainda em projeto concluído, mas sem nada executado, e também a FICO, que vai ser executada pela Vale. Então, tendo esse grande empreendimento concedido, FICO, FIOL 2 e FIOL 3, nós vamos ter uma grande interligação, não só norte-sul, mas leste-oeste também. Você estava dizendo agora que para fazer que o investimento em ferrovia é sempre um investimento muito pesado e o retorno mais demorado. Quando se fala em investimento em obras de infraestrutura de transportes no Brasil, assim como em vários outros setores, mas já ouvi muito falar sobre isso, que é a dificuldade gerada pela insegurança jurídica, né? Esse novo modelo de concessão, esse novo modelo de parceria, esse modelo híbrido que está sendo implementado a partir da FICO, ele pode ajudar a resolver isso e atrair investidores de grande porte, investidores internacionais, por exemplo, já muito experientes nesse setor de infraestrutura de transporte? Eu diria que não tem mais preocupação jurídica, até mesmo porque já está regulamentado por lei o investimento cruzado. Então, isso traz uma grande tranquilidade para os investidores, né, na hora que entram numa concessão e vão aplicar esse recurso em construção de outros empreendimentos. Até mesmo porque o que acontece, como eu falei, hoje o orçamento do Ministério da Infraestrutura é baixo, a Valec tem em torno de 400 milhões a 500 milhões para investir em infraestrutura por ano, e o custo médio de uma ferrovia, dependendo do trecho, pode variar de 7,5 até 9 milhões de reais o quilômetro. É um investimento alto, é uma execução de obra demorada, e o tempo de retorno é longo. Por quê? Uma rodovia, quando eu executo 20 quilômetros, eu já coloco em operação a rodovia. A ferrovia, se eu não tiver um terminal ligado a um porto ou outro terminal, não tem nem sentido colocar ele em operação. Então, o tempo de retorno é longo. Daí a importância de investimentos maciços para reduzir esse tempo de retorno para o investidor privado. E o investimento cruzado, né, é excelente. Por quê? Eu vou estar executando obra com dinheiro de outro empreendimento, de outra concessão, e tornando atrativo esse novo empreendimento que vai gerar novos valores de outorga para outros investimentos cruzados. E com isso a máquina não para, né, e sem necessidade de recurso público. O setor de transporte, ele sempre diz que a melhor alternativa na hora de transportar é investir no sistema multimodal. O que aqui no Brasil ainda não é muito comum, né? A gente tem um sistema ferroviário, como a gente estava dizendo antes, que ficou muito tempo sem investimento, baseado principalmente no sistema rodoviário de transportes, e agora o Brasil discute a BR do Mar, que é a possibilidade de fazer esse transporte por cabotagem entre portos. Com mais investimentos no transporte ferroviário, a BR do Mar pode se transformar numa alternativa ainda mais viável e ainda mais importante para esse transporte multimodal? A Valec atua especificamente com ferrovias, né? A questão da BR do Mar é discutida lá no Ministério da Infraestrutura, a gente acompanha mais como telespectador também, apesar de eu participar das reuniões ministeriais. Mas todas as iniciativas tomadas pelo Ministério da Infraestrutura visam o quê? A melhoria da infraestrutura dos transportes, do transporte de carga e de passageiros no Brasil, como um todo, independente da modalidade. E a gente sabe que é importantíssimo a questão da multimodalidade, por quê? Quanto mais opções de transporte eu tenho, além da redução do frete, eu tenho alternativas, por exemplo, no caso de uma greve de caminhoneiros, no caso de um problema de uma ferrovia, né, houve um descarrilamento, eu tenho outras opções de transporte. E o produtor ele não pode esperar a solução de um único modal para fazer o transporte da sua carga. Ele sai perdendo e a sociedade também. E o custo do Brasil também pode baixar quando você tem um sistema multimodal eficiente, né? Sim. E todos saem ganhando, né? Não é só o produtor, mas a gente tem que lembrar que o governo ele investe com recursos de impostos. E eu só consigo investir no país se eu gerar riqueza. Então, é riqueza gerando riqueza. Os produtores geram riqueza, aumentando a produção. Eu consigo aumentar a arrecadação com uma redução de impostos. Parece paradoxal, mas não é. Então, para eu poder aumentar a arrecadação com aumento de impostos, isso é negativo para todo mundo.
Mas a partir do momento que eu aumento a produção de riquezas, eu consigo investir cada vez mais em infraestrutura e isso também vai fomentando mais produção de riqueza. E o país só tende a crescer com isso. E nas outras atividades também, né? Quanto menos você pesa a carga tributária sobre uma empresa, mais ela tem condição de investir, mais ela tem condição de gerar empregos, mais ela tem condição de gerar riquezas, né? Perfeito. A gente fez um estudo da FIOL 2 lá na Bahia, somente a FIOL 2, o trecho que vai de Caeté a Barreiras. As obras em execução estão gerando em torno de 1.100 empregos diretos e mais de 2.000 empregos indiretos. A nossa expectativa é que com a conclusão da licitação do lote 6, né, a gente passe para mais de 1.500 empregos diretos. E só para observar, o efeito renda é quase R$20 mil. Isso quer dizer o seguinte, a execução da obra, não é nem a ferrovia em operação, já está trazendo um desenvolvimento muito grande para a região. A partir do momento que a ferrovia entra em operação, né, esses números crescem exponencialmente. Então, a ferrovia, a rodovia, construção de terminais, portos, ele vai trazer desenvolvimento para todas as áreas de atuação. Por exemplo, uma locomotiva, ela precisa de manutenção, ela precisa de peças de reposição, eu estou estimulando a indústria a produzir essas peças. Eu tenho reposição de trilhos e dormentes, eu estou estimulando a indústria a produzir esse material aqui no Brasil, sem a necessidade de fazer importação, porque hoje nossos trilhos são importados. Mas por quê? Eu tenho uma malha pequena. Quando eu tiver uma malha grande, vai se tornar viável a implementação dessas indústrias aqui no Brasil. A estimativa de renovação da malha ferroviária brasileira, a gente estava falando da malha anterior, que é aquela malha de bitola estreita. Sim. Há possibilidade de ampliação, de transformar essa bitola estreita em bitola mais larga? Vamos lá, até para o telespectador entender. Toda interferência, seja uma obra nova ou seja uma obra já executada para uma adaptação, repotencialização dela, requer muito investimento. E o Ministério da Infraestrutura, toda vez que ele aplica recurso numa obra de infraestrutura, é feito todo um estudo de viabilidade prévia. Eu não posso, vamos dizer assim, pegar o dinheiro público e sair aplicando de forma, vamos dizer assim, por impulso. Essa aqui é uma bitola métrica, eu vou transformar ela numa bitola larga porque eu tenho que repotencializar toda a malha. Não é assim, a gente tem que estudar a demanda, a gente tem que estudar a necessidade real daquela malha. Em quantos anos eu vou ter um transporte que me justifique aumentar a velocidade média e aumentar a capacidade de transporte daquela malha para eu tomar a decisão de aplicar o recurso público. O recurso público ele é escasso, ele sai caro para a sociedade, e eu posso, vamos dizer assim, afirmar com muita tranquilidade, todo investimento aplicado pelo Ministério da Infraestrutura, seja dinheiro do orçamento, ou seja investimento cruzado, é feito muito bem pensado. O ministro Tarcísio ele só dá a canetada, né, liberando recursos, quando ele sabe que aquilo vai trazer um retorno para a sociedade. Existe uma demanda reprimida no Brasil por transporte ferroviário, correto? Sim, muito grande. Onde é que está a maior demanda reprimida hoje? Se a gente for pegar o mapa do Brasil. Olha, eu afirmaria o agronegócio, principalmente na região centro-oeste. O celeiro do Brasil é na região centro-oeste, o celeiro do mundo é o Brasil. Então, o que a gente puder fazer para investir em malha ferroviária, até em malha rodoviária, nós temos a inauguração do trecho da BR-163, né, até Santarém. A pavimentação da 163, saindo um pouquinho de ferrovia, né, reduziu em 26% o custo do frete na região. Né. Imagina com a execução de uma ferrovia, junto com a rodovia, que é a Ferrogrão, né? O quanto vai reduzir esse custo, o quanto vai reduzir a emissão de gás carbônico na região, trazendo, né, um benefício para o meio ambiente. E tudo isso já foi modelado, já foi estudado pelo Ministério da Infraestrutura. E só para o telespectador entender, quando fala em redução de gás carbônico, uma composição, ela acarreta uma redução muito grande na emissão de CO2, né? Sim, os nossos estudos levam à conclusão de que, no caso da FIOL, por exemplo, nós temos redução de 80% a 86% da emissão de gás carbônico, retirando o transporte de carga das rodovias para a ferrovia depois que ela estiver pronta. Esse percentual pode chegar até 90% dependendo da ferrovia. Então, quer dizer, é um benefício, né, imensurável para a área de meio ambiente. Ainda falando sobre emprego, você estava falando da FIOL 2, em relação à FICO, já existe uma estimativa de quantos empregos essa obra vai poder gerar ao longo de toda a quilometragem dela? Olha, é uma boa pergunta. Nós não temos um estudo detalhado, mas tirando, vamos dizer assim, como padrão a FIOL, né, vai gerar em torno do mesmo, vamos dizer assim, benefício que a população local teve na Bahia.
Eu estou falando por trecho em torno de 1.000 empregos diretos, né, que é o caso do trecho que vai de Mara Rosa a Água Boa, 380 quilômetros, 1.500 empregos diretos gerados com a construção da ferrovia. Imagina-se que essa obra vai estar pronta em quanto tempo? A previsão contratual são 5 anos, mas a Vale, com certeza, ela vai querer antecipar a entrega desse empreendimento o mais rápido possível. A Vale tem pressa, né? Como empresa privada, ela tem mecanismos para agilizar esse processo, nós estamos contando com isso. E se a gente pegar de ponta a ponta, nessa integração da FIOL com a FICO, dá para ter uma ideia de em quanto tempo, de ponta a ponta, vai ser possível levar, por exemplo, uma composição de soja? Olha, considerando uma velocidade média entre 60 e 80 quilômetros, né, em 2 dias vai estar chegando a carga no seu destino. Eu estou falando cruzar o Brasil em 2 dias com ferrovia, sem problema de trânsito, sem problema de acidentes, né? É um benefício enorme para a sociedade. E o custo desse transporte em relação ao transporte rodoviário, por exemplo? Olha, o custo varia muito, né? Pode chegar a 50%, 60%, dependendo da região, dependendo do tipo de carga, da distância da área de produção até um terminal ou até um porto, né? Mas uma coisa é certa, a economia é significativa e a partir do momento que a gente aumenta a concorrência, esse custo reduz mais ainda. E outra coisa é certa, viu? Nosso tempo infelizmente acabou, mas eu já quero deixar um convite, porque a gente vai querer voltar a falar sobre esse assunto, não é? Quero deixar esse convite para que o senhor volte aqui o quanto antes. Muito bom te ter aqui, muito importante a gente poder falar disso. Para o agronegócio, um investimento importantíssimo, para o país uma obra fundamental, e eu quero garantir o seu retorno aqui o quanto antes. Obrigado. Eu agradeço e já aceito o convite antecipadamente, até mesmo porque, né, o papel nosso é fomentar o transporte ferroviário. E esse tipo de atividade, esse tipo de divulgação é muito importante para que a sociedade entenda a importância desse modal para o desenvolvimento nacional. E esse modal especificamente, ele está na vocação aqui do AgroMais, né? Por isso, nosso agradecimento a você por ter vindo aqui. Agradeço ao André Kuhn, presidente da Valec, e também a você que nos acompanhou até agora, que nos fez companhia, escutou a nossa conversa, participou aqui conosco. Te lembro que esta e outras edições do nosso programa podem ser revistas lá no canal do AgroMais TV no YouTube. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais por meio do @AgroMaisTV. Vou ficando por aqui, mas te convido a permanecer conosco. Aqui no AgroMais você tem 24 horas de agroinformação todos os dias. A gente se vê. Tchau.